Um relacionamento com Deus é para todos que buscam em espírito e em verdade. Ou seja, todos que querem ter um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, se buscar com verdade, consegue. E eu vou te mostrar. Bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e hoje é dia de lermos os capítulos 10 e 11 da Palavra do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma mensagem poderosa da parte de Deus para as nossas vidas, para todos aqueles que querem ter uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43, a palavra do Senhor vai dizer assim: é a respeito daquele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Amém? Olha só o que está acontecendo aqui. No mesmo capítulo 10, vai começar dizendo sobre a vida de Cornélio, um oficial romano que vivia em Cesareia. E o texto vai dizer que por volta das 3 horas da tarde, como de costume, Cornélio estava orando ao Senhor. E Cornélio era conhecido por Deus por conta de suas esmolas generosas e por conta da sua devoção. O texto bíblico vai dizer que enquanto Cornélio está orando, um anjo do Senhor aparece dizendo a ele: Cornélio, envia homens à cidade de Jope e procura por Simão, chamado também de Pedro. Ele estará na casa de um outro homem também chamado Simão e manda ele vir ter com você. E assim Cornélio faz. Ele pega 2 homens da sua casa e um oficial de sua confiança, também devoto ao Senhor, temente a Deus, e envia para buscar Pedro. Quando eles estão próximos já da cidade de Jope, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele num êxtase, numa visão, ele vê então algo como semelhante a um lençol descendo pelas 4 pontas, e dentro desse lençol havia animais selvagens, domésticos, aves, répteis, de todas as espécies. E ele escuta uma voz dizendo: Pedro, mata e come. E a resposta de Pedro é: Senhor, eu nunca me alimentei de algo que fosse impuro. E essa voz retorna para ele dizendo assim: não digo que é impuro aquilo que Deus já purificou. E isso acontece por 3 vezes. E daí, na 3ª vez, este lençol ele sobe e um anjo do Senhor vai falar para Pedro: olha, vieram 3 homens aí te buscar. Não hesite, acompanha-os. E quando esses homens estão chamando a Pedro, Pedro se apresenta dizendo: sou eu a quem vocês procuram. E então a palavra do Senhor vai dizer que Pedro pede para eles pousarem naquela noite ali, né, porque eles vão avisar que Cornélio havia os enviado para encontrar com Pedro, mas que precisaria levar Pedro até Cornélio para que Cornélio pudesse ouvir as boas novas do Senhor. E Pedro pede para eles pousarem por aquela noite. Porém, na manhã seguinte, eles se deslocam até Cesareia e lá Pedro encontra com Cornélio. E engraçado é que quando os dois se encontram, Cornélio vai se prostrar e Pedro fala: não, levanta, eu sou um homem igual a você. Só que Pedro ainda não tinha entendido o que ele estava fazendo ali, porque ele ficou com aquela visão que ele teve na mente, sem entender de fato o que é que estava acontecendo. E daí Cornélio começa a falar da sua devoção ao Senhor, do seu trabalho também, junto às esmolas que ele dava para os pobres. E daí Pedro entende que é para falar de Jesus para aquele povo também. Por mais que aquele povo fosse um povo gentil, para aquela época os judeus não entravam na casa de gentios, muito menos comia com eles. E Pedro, ele entra e come com eles. E a família e amigos próximos ali de Cornélio estão reunidos para ouvir a mensagem a qual Pedro iria falar para eles. E Pedro começa a pregar ali as boas novas do Senhor Jesus. Enquanto Pedro está pregando as boas novas, o Espírito Santo de Deus também toma
Assim como aconteceu lá em Atos 2, com os discípulos e com os apóstolos, acontece agora com os gentios também. E eles são tomados ali pelo Espírito Santo de Deus. Eles começam a falar em outras línguas. E Pedro lembra do que havia acontecido com eles lá no derramar do Espírito Santo. E daí Pedro entende que aquela visão que ele teve não se tratava simplesmente de alimento, mas sim de pessoas. Por quê? Porque Pedro julgava aquelas pessoas serem impuras para receber as boas novas do Senhor, quanto mais a salvação por Cristo Jesus. Então, quando Pedro está voltando para a cidade onde ele estava, é chegado aos ouvidos dos irmãos judeus que Pedro havia entrado na casa de um gentil, tido se alimentado com o gentil e ainda pregado para o gentil. Olha só, eles vão repreender Pedro. Só que aí o que Pedro começa a dizer é algo maravilhoso. Ele conta tudinho o que aconteceu. E daí os irmãos vão passar a compreender, porque Pedro vai falar assim para eles: olha, aconteceu tudo isso e quem sou eu para repreender, para ir contra ao que Deus quer fazer? Aí eles entendem que Deus também tinha usado de benevolência para com os gentios. E eles começam a louvar a Deus. Existem momentos que as pessoas não vão entender. E existem pessoas que querem Deus só para elas. Mas na verdade nós temos que propagar o Evangelho. Porque Jesus veio por todos. Todos aqueles que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador têm direito à salvação e perdão de seus pecados. E é exatamente isso que está acontecendo. E olha só o que acontece dentro daquela casa. Porque no versículo seguinte, ao qual nós lemos no início, do 44 até o versículo 48, o texto vai dizer: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Amém? Então olha só, eles receberam o Espírito Santo e depois de receber o Espírito Santo, foram batizados nas águas. Foi isso o que aconteceu. E às vezes nós achamos, né, que o protocolo primeiro tem o curso de batismo, vai lá, batiza a pessoa, para depois a pessoa, porventura, né, pela busca ou pela vontade do Espírito Santo, ela ser batizada ali com o Espírito Santo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo é para todos, Jesus é para todos, e o Senhor Deus, nosso Pai, também é para todos. O nosso papel é levar as boas novas de Cristo Jesus e deixar com que Deus desempenhe o maravilhoso e perfeito trabalho dele na vida dos nossos irmãos. Amém? Desde já eu desejo que você, a sua casa e tudo aquilo que leve o seu nome seja abençoado por Deus. E lembre-se, simplesmente pregue a palavra do Senhor, fale de Jesus e deixa que o Senhor se encarrega de todo o resto. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.